Oi pessoal, finalmente chegamos ao grande dia, a nossa última aula da série Minha Arte, Meu Negócio, Precificação. Sim, agora o bicho vai pegar. Eu vou mostrar para vocês um cálculo na prática, juntando tudo que nós aprendemos até aqui. Se você está começando a ver a nossa série a partir desse vídeo, por favor, clique aqui na legenda, eu estou deixando o link de todas as aulas que trabalhamos. É importante que você veja cada uma para que você entenda cada item que foi trabalhado separadamente. Nós já ensinamos aqui como que você vai calcular o valor da sua hora de trabalho, que é um dos itens que vai compor esse cálculo dessa aula agora. Ensinei a vocês como calcular o valor da sua matéria-prima utilizada na peça, que também faz parte do cálculo final. Ensinei como vocês identificarem os custos fixos da sua empresa e também a sua margem de lucro. Por isso que é importante você ver os vídeos anteriores, tá? Mas vamos lá. Aqui, gente, eu vou mostrar um exemplo prático de como eu calculo o valor de uma peça de um pano de copa que eu vou usar de exemplo. É sempre válido lembrar, pelo amor de Deus. Os valores que eu estou usando aqui, gente, é com base nos meus custos. Custos esses que vai diferenciar de região para região, de lugar para lugar. Então, não use como parâmetro os meus valores. Você vai usar o esquema de cálculo como ideia, como você vai utilizar aí, porém com os seus custos, com o valor que você pagou, com o valor da sua obra de trabalho, entre outras coisas, tá bom? Eu sempre deixo isso claro, por quê? Porque vai ter pessoas que vai querer fazer igual. E, gente, se você faz simplesmente baseado no que a outra pessoa faz, por exemplo, Angélica, quanto que você cobra no pano de copa? Vamos supor, meu pano de copa ele é 50 reais. Aí você vai falar assim, então eu vou vender a 50 reais. Tá, mas e aí? Você não sabe quanto que você gastou. Por isso que eu fiz essa série de vídeos, para que você tenha essa base de quanto que tá valendo no mercado, que é importante, tá? Não vou dizer que é errado, é um dos itens que compõem o custo. Mas você precisa saber, fora o preço de mercado, o preço que as pessoas que trabalham no mesmo nível de pintura e mesma qualidade de materiais que você está vendendo, só que principalmente você precisa saber quanto que você está gastando, quanto que vale a sua hora, porque baseado nesses dois pontos de vista você vai formular o seu valor, tá? Então, nessa aula você vai aprender o cálculo da sua peça baseado nos seus custos. Feito isso, Angélica, cheguei a tal valor. É válido a pesquisa de mercado, para você ver se você não está muito distante dos seus concorrentes. Porque às vezes nós fazemos os cálculos e geralmente fica muito abaixo, tá? Por quê? Porque entra, gente, uma questão chamada valor. Às vezes você calcula pela questão do preço, dos custos, né? Quanto que gastei na matéria-prima e tal. E aí, chega lá no final, fica bem abaixo do valor de mercado. Tá, mas aí você vai vender nesse preço? Não, gente. Tenta chegar perto do valor de mercado. Você já sabe que você não vai perder porque seus cálculos você já identificou os seus custos. Só que aí você aumenta a margem de lucro para trazer aquela questão do valor. Como assim valor, gente? Preço, ele é diferente de valor, tá? Preço é o valor, a quantidade monetária em dinheiro que a pessoa vai pagar pela sua peça. Você chegou aqui nos cálculos e falou, é 50 reais, tá? Só que aí, a peça artesanal, ela tem aquela questão de valor que vai além do preço. Vamos pegar em comparação uma tela do artista e do Van Gogh. A tela dele, vamos supor que ele fez o cálculo aí de materiais. Não valeria tantos milhões se fosse calcular só os materiais. Só que ali entra uma questão de valor, que é a mesma coisa que a gente usa para carros antigos. Colecionadores de carros antigos. Você acha que eles estão calculando ali só o valor das matérias-primas, das coisas do carro? Não. Existe a questão de valor emocional, entre outras coisas. Então, a peça artesanal tem isso. Então, é por isso que vocês têm que ter essa consciência de ter a base do que você está gastando. Esses cálculos que eu estou mostrando para vocês aqui em precificação é para você saber quanto que você está gastando, que aí você vai saber, menos que isso eu não posso vender.
Só que aí tem uma base no mercado, pesquisa o mercado para você ver e se adequar dentro desse preço que o mercado trabalha, tá bom? Então, muita atenção, prepara o caderninho. Eu vou fazer aqui com base nos meus custos e você vai fazer em casa com base nos custos de vocês, tá bom? Roda a vinheta e vamos mais uma aula da série Minha Arte, Meu Negócio, Precificação. Pessoal, chegamos à parte mais importante dessa série, porque nesse vídeo eu vou fazer com vocês passo a passo uma precificação, tá? Uma precificação de um pano de copa. Então, eu vou considerar aqui no exemplo um pano de copa pintado à mão com acabamento em costura criativa, com acabamento em tricoline e costurado à máquina, certo? Então, agora nós vamos juntar todo o aprendizado que fizemos até aqui, tudo que aprendemos a calcular e vamos chegar no valor final de venda da peça, ok? Primeiro ponto que vocês precisam colocar aí e calcular é horas trabalhadas na peça. Então, aqui é sempre importante você observar, calcular as horas que você fez cada peça, tá? Então, quando você for pintar, Angélica, mas eu não trabalho só pintando, eu trabalho fora e eu só pinto na hora extra. Então, quando você sentar para pintar, observa a hora que você sentou, observa a hora que você parou e anota, porque assim você vai saber se você pintou aquele trabalho, terminou ele com 2 horas, com 3, com 4 ou com mais, porque esse passo é importante. Então, você tem que considerar aqui, ó, o tempo gasto na pintura, tá? E tem mais, não é só na pintura. O tempo gasto na costura, porque eu fiz o meu costurado. Se você fez crochê, você tem que considerar o preço, o tempo que você gastou fazendo crochê. E sabe uma coisa importante que muita gente não leva em consideração? O tempo que você ficou atendendo o seu cliente, tá? Então, observe o tempo que você tá parando para atender o seu cliente. Como assim, Angélica? Aquele tempo que você fica no WhatsApp, respondendo ele, mandando opções de fotos para ele, atendendo, tira dúvida, isso aí tudo tem que ser considerado. O tempo que você para ir entregar, para ir no correio, tem que ser considerado, tá? Eu vou considerar aqui uma pintura que eu gastei 2 horas para fazer. Na costura, eu vou colocar 30 minutos, tá? 30 minutos na costura e 30 minutos que eu atendi a cliente. Lembrando que isso aqui é um exemplo, tá bom? Então, feito isso aqui, gente, nós vamos calcular, certo? Soma primeiro aqui, ó, 2 horas mais meia hora, 2 horas e meia. Mais meia hora, ao total aqui, nós temos 3 horas empregada em prol da peça e do cliente. Então, sabemos que nós gastamos ao todo 3 horas. Isso é muito importante, deixa aí. Agora, nós vamos voltar lá atrás. Lembra que nós calculamos o valor da nossa aula, da nossa hora trabalhada, no primeiro vídeo da série? Agora, nós vamos usar ela. Lá, nós descobrimos que o valor hora, né, da minha hora trabalhada, era R$ 9,38. Agora, eu vou saber, com esse valor aqui, com a quantidade de horas da peça, eu vou saber qual o valor, dentro de todo o valor da peça, quanto que é o meu salário, que é o valor que que ao vender a peça, eu posso pegar para mim. Esse valor aqui que nós vamos chegar é o valor que é o seu salário, que vai contribuir para o seu salário do mês. Então, o que você vai fazer? Vai pegar a quantidade de horas trabalhadas, no caso 3, e vai multiplicar pelo valor da sua hora trabalhada, no caso 9,38. Então, vamos fazer esse cálculo aqui juntos e descobrir qual o valor do seu salário nessa peça, ó. 3 vezes 9,38. Então,
R$ 28,14. R$ 28,14 é o seu salário por produzir essa peça, tá vendo? Tem muita gente que erra nisso. Vende a peça por 50, gasta os 50. E, na verdade, você tá gastando, não é só o seu salário. Se você gasta tudo, você tá gastando o valor da sua empresa. Para esse exemplo aqui, ó, o que eu poderia gastar sem comprometer o meu negócio seria esse valor aqui, que é o meu salário. Por isso que é importante você calcular. Feito isso, nós vamos voltar lá para calcular, que já calculamos, nós vamos usar o valor que nós encontramos dos materiais. Nós já temos definido, né? Então, vou colocar aqui, ó. Aqui foi horas trabalhadas. Aqui nós vamos adicionar o valor dos materiais, certo? Vou sublinhar aqui para diferenciar. Nós chegamos lá à conclusão que nós gastamos em tudo, ó. Pano de copa, tricoline para acabamento, cianinha, linha de costura, tinta e embalagem. Nós somamos lá no segundo vídeo e o total de materiais gastos nesse pano de copa foi R$ 12,49. Tá vendo por que é importante calcular separado? Então, tá vendo? Ó, já temos aqui o valor da minha mão de obra, né? O meu salário, que é a mesma coisa, né, da peça. E temos aqui os materiais. Então, nessa peça, nós gastamos R$ 12,49 de materiais. Vou pegar aqui mais um pedaço dessa folha pra gente continuar definindo nossos custos. Aqui agora, pessoal, nós vamos entrar com os custos fixos. Nós definimos lá atrás os custos fixos do mês, lembra? Nós fizemos aí, eu defini que eu tenho aqui, ó, energia, R$ 75,00 mês, né? Isso foi no mês. Internet, R$ 50,00 mês. Agora, eu preciso saber quanto que eu gastei nessa peça. Então, assim, aqui, gente, também nós vamos usar uma base de rateio. Nós vamos achar aqui dentro do que nós trabalhamos um valor base para a gente utilizar nessa base de rateio, para descobrir. Não tem como eu falar exatamente o valor que eu gastei de energia nessa peça, o valor que eu gastei de internet. Por isso que nós utilizamos uma base de rateio. Eu faço assim, sempre deixo claro. Você vai fazer como você preferir, ok? Então, eu vou usar como base de rateio é um termo da contabilidade, eu vou usar aqui as horas trabalhadas. Então, eu vou usar as horas que eu trabalhei nessa peça como base de rateio para me chegar a um valor dentro da peça referente a isso, certo? Então, primeiro, eu vou somar todo o valor dos meus custos fixos. Então, eu vou somar aqui, ó, R$ 75,00 mais 50, que totaliza R$ 125,00. Então, esse é o total de gastos fixos. Depois disso aqui, gente, eu vou dividir, tá? Isso aqui, lembra que aqui é o valor mês. No mês, eu vou gastar com custos fixos R$ 125,00. Agora, eu vou dividir os custos fixos do mês pelas horas trabalhadas no mês. Lembra que lá atrás nós achamos o valor das horas trabalhadas, que é 160 horas no mês? Pois é, nós vamos pegar aqui, ó, 125 e vamos dividir por 160. R$ 125,00 de gastos fixos no mês, dividido por 160 horas trabalhadas no mês. Então, pega aí sua calculadora e faz comigo essa conta, ó. R$ 125,00
reais referente aos gastos fixos do mês, dividido por 160, referente às horas trabalhadas no mês, que deu 78, certo? Vou colocar aqui em preto para vocês não confundirem. 78 centavos. Então, esse valor aqui, gente, esse valor que eu obtive com a divisão do valor de custo fixo no mês pela hora trabalhada, 78 centavos, é o custo que eu tenho por cada hora trabalhada. Então, a cada hora que eu trabalho na minha empresa, eu gasto 78 centavos em energia elétrica e internet, certo? Então, é 78 centavos que eu gastei nessa peça? Não, porque aqui é por hora. E na minha peça, eu gastei quanto? Eu gastei 3 horas. Cê lembra que aqui atrás, ó, nós definimos aqui 3 horas que nós gastamos trabalhando nessa peça? Então, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos pegar a quantidade de horas que eu trabalhei na peça, 3, e multiplicar pelo valor que eu gasto em custos fixos por hora trabalhada, tá? Então, eu vou adicionar aqui 78 centavos, que dá um total, olha só, vamos calcular junto, 3 vezes 0,78, R$2,34. Então, para essa peça, eu defini um valor de contribuição para custos fixos de R$2,34. Ah, Angélica, mas eu não calculo assim. Você vai calcular como você quiser. Aqui eu estou falando a forma que eu, Angélica Renata, calculo. Tá certo ou não tá certo? Isso aí, para mim, difere. É uma forma que eu tenho de colocar a contribuição por peça produzida dentro dos meus custos fixos. Então, cada peça que eu produzo, eu tenho que adicionar um valorzinho para mim pagar minhas contas no final do mês. Então, eu defini assim. Você vai definir, se você não gostar dessa forma, da forma que você achar melhor. Combinado? Então, vamos seguir aqui. Vou pegar aqui mais uma folha para a gente continuar fazendo os meus cálculos, tá? Aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou definir até aqui o valor da minha peça. Eu vou definir o valor da minha peça só para vocês terem uma ideia. Sem a margem de lucro. Vou colocar ML, que é margem de lucro. Então, até aqui, nós não aplicamos a margem de lucro, certo? Então, nós vamos somar aqui, ó. Só somar. Horas trabalhadas mais materiais mais custos fixos. Vou colocar CF, que é custos fixos. Então, tudo que nós encontramos de valores até agora, ó, nós vamos somar aqui. Então, vamos lá. Quanto que foi que nós obtivemos de horas trabalhadas, ó? 28,14. Mais, quanto que nós gastamos de materiais, ó? 12,49, certo? Quanto que nós gastamos aqui de custos fixos? R$2,34, que é igual, vou fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa calculadora e somar juntos. Vamos somar aqui, ó, 28,14 da minha mão de obra, mais 12,49 dos meus materiais, mais 2,34 dos custos fixos. Chegamos ao valor de R$ 42,97, sem margem de lucro, tá? Então, se eu não fosse aplicar a margem de lucro, como eu falei, é uma coisa opcional, tá? O meu pano, incluindo mão de obra, materiais e custos fixos, poderia ser vendido por R$ 42,97, certo?
Só que aí eu vou colocar uma margem de lucro e vou mostrar para vocês como fazer isso, ok? Vamos lá. Para a margem de lucro, eu irei considerar uma margem de lucro de 20%, tá? Aí, para chegar o cálculo, gente, para entrar no cálculo, eu preciso dividir esse valor para ficar fácil para a gente trabalhar. Então, é mais difícil trabalhar com ele assim, usando o símbolo de porcentagem, muita gente vai confundir. Então, primeiro, divida aí 20 por 100. Quando você dividir 20 por 100, ó, 20 dividido por 100, você vai achar 0,2, tá? Esse é o valor que nós vamos trabalhar. Mais fácil para calcular. Agora, nós vamos pegar o 0,2, que é a mesma coisa dos 20%. Vamos pegar aqui, ó, 0,2 e vamos multiplicar pelo valor total que nós encontramos do pano de prato, né? Até aqui, do hora de trabalho, materiais e custo fixo. Nós vamos multiplicar pelo valor 42,97. Aí, nós vamos achar o valor que corresponde a 20% da peça, ok? Então, nós vamos pegar 0,2, como está aqui no meu celular, multiplicado por 42,97. Então, chegamos aqui, 8,59. Então, a margem de lucro dessa peça é 8,59, certo? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos chegar ao valor final de venda com margem de lucro. Para isso, eu preciso, vou colocar aqui valor final. Eu preciso apenas somar 42,97 mais a margem de lucro, 8,59. Então, ó, 42,97 mais 8,59 é igual a R$ 51,56. R$ 51,56. Você poderia arredondar, como você quiser. Mas aqui, se você quisesse vender um valor, o pano de prato, considerando o valor da sua hora de trabalho certinha, o valor de materiais, um valor correspondente a custos fixos e uma margem de lucro de 20%, dentro dessa base que eu coloquei, ó. Um pano de prato que eu demorei 2 horas para pintar, meia hora na costura, então 3 horas na produção, que eu considerei esses materiais, o valor de venda dele seria R$ 51,56. Pessoal, vocês viram quanta coisa tem, quantos custos inclui aqui em um pano de prato? Olha o tanto de cálculo que fizemos aqui. Você fazendo isso a primeira vez, vai ficar mais fácil para as próximas. Não vai ter tanta dificuldade. Mas é mais assim, esses vídeos é mais para que vocês entendam como é importante vocês terem a noção do que vocês estão gastando. Como é importante você saber que se você precisa ter um salário do seu trabalho, que você precisa pagar as contas do mês, que tem os materiais que você gastou e precisa desse valor para repor novamente e que tem a margem de lucro para você reinvestir e crescer esse negócio, tá? Então, é isso, a série de vídeos sobre precificação encerra por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo. E aí, eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam, tá? Pelos feedbacks. E também as pessoas que não concordarem com essa forma de cálculo, gente, não façam assim. Não precisa fazer igual. Como eu já vim falando nos outros vídeos, é só uma forma para mim ajudar as arteiras que têm muita dificuldade, só mesmo para vocês terem uma noção do que vocês têm que calcular, né? Do que é importante levar em consideração, tá bom?
Então é isso, um beijo grande e até os próximos vídeos, que a gente vai falar muito aqui sobre arte, sobre negócio, para você alavancar ainda mais a sua venda. E aí, pessoal, para ajudar vocês aí em casa, eu preparei uma mini apostila sobre precificação aqui dessa série de vídeos, tudo que foi trabalhado, tá? Tudo que nós fizemos aí desde o início, o cálculo passo a passo, para que vocês não tenham dificuldades. E eu estou deixando esse PDF gratuitamente no meu canal do Telegram, tá? Você clica aqui na legenda do vídeo, na descrição, tem o link direto para vocês baixarem, tá? Entrem lá, baixem esse material, estudem com calma em casa, juntamente com o vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado. Fiquem ligadinhos aqui no canal, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem, que em breve teremos mais uma série aí com outro tema ligado minha arte, meu negócio, para vocês alavancarem o negócio de vocês e cuidarem da sua empresa, né? Tratarem aí, trazer essa arte, esse artesanato para realmente reconhecê-lo como uma empresa que de fato é, tá bom? Espero que tenham gostado e até as próximas aulas. Tchau, tchau!